Fala, galerinha, sejam todos bem-vindos. Bora fazer o nosso estudo semanal, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai mais ter os estudos diários, né, aqui no YouTube. Nós vamos fazer vídeos com conteúdos diferentes, mas aos domingos, sim, eu vou fazer um panorama e um vídeo com os gráficos maiores para vocês entenderem as movimentações que estão acontecendo, quais são os pontos que podemos aí esperar por alguma coisa, né? Então, sim, aos domingos a gente vai ter vídeo, vai ter um tempo aqui para a gente estar observando o que está acontecendo no gráfico e com isso também, né, deixar as marcações aí prontas para começar a semana, né? E assim, deixando as marcações nos alvos maiores, isso ajuda vocês também a entenderem as movimentações conforme o dia vai passando, né? Isso eu acho que tende a ajudar ainda mais, tá? Eu até tinha feito as marcações aqui no 15, mas eu gosto de deixar tudo aqui já nos 60 minutos, que aqui vai ajudar demais a vocês. Só que antes, queria já deixar um recadinho, né? Antes de a gente começar a falar, se você não conhece o nosso grupo do Telegram, tá? O link está aqui na descrição, se você está chegando agora no canal. A gente fala muito sobre mesa proprietária, né? E lá no nosso grupo, tanto no grupo quanto na descrição dos vídeos, sempre vai ter links com os cupons válidos de todas as mesas, tá? Aqui no grupo do Telegram, cupons e links de mesa, é onde fica tudo atualizado, sempre com os cupons que estão válidos, com os links já. Então, basta vocês irem lá, acessarem, que aí vocês vão ter acesso direto a todas as promoções aí que estão vigentes nas mesas de futuros, né? E também nas mesas brasileiras, né? Que a gente também tem parceria com a Euroinvest aqui no Brasil, tá? Então, fiquem atentos lá no nosso grupo. Se você não está ainda nele, clica aí no link de convite e vai lá participar, que além disso tem muita coisa legal, beleza? Então, bora falar aqui do gráfico antes, né? Vamos dar uma repassada que eu quero mostrar. Vamos dar uma olhada no calendário econômico que a gente tem essa semana, né? Vamos estar atentos aí. Na segunda-feira tende a ser tranquilo, né? Só vai ter o PIB mensal e o superávit, né? É uma notícia apenas aqui do Brasil. Aí sim, na terça-feira nós teremos um dia bem intenso, tá? Por conta das eleições dos Estados Unidos, né? Então, muita atenção aí na terça-feira, tá? Principalmente de manhã, que vai ter muita volatilidade. Lembrando, né, galera, hoje termina o horário de verão nos Estados Unidos. Então, a partir de amanhã, as bolsas lá começam a abrir às 11h30 da manhã, horário aqui de Brasília. Então, Nova York agora passa das 10h30 para as 11h30, assim como, né, para os horários de volatilidade do mercado americano, para quem opera a mesa lá, muda um pouco, né? Acaba ficando um pouco mais tarde, tá? Depois a gente tem um outro dia tenso na quinta-feira, tá? Com declarações do FONC, né? Muitas notícias importantes, principalmente na parte da tarde, por conta lá, né, já dos resultados da eleição aí já acontecendo. Então, essa semana, galera, muita atenção à terça e à quinta-feira, que tendem a ser dias bem voláteis e bem complicados aí. Então, muita atenção nesses dias, certo? Bora falar do gráfico aqui do índice, ó. Vamos lá, a gente tinha deixado aqui. O índice, ele está fazendo movimentos claros de baixa, né? A gente vê aqui muito claramente essa movimentação, né, de topos e fundos mais baixos. Ele acabou perdendo esse fundo aqui, inclusive perdeu esse outro aqui, né? Então agora, e inclusive sexta-feira foi uma queda livre, né? Ele foi embora sem praticamente fazer pullback. Então o que a gente tem que estar atento agora aqui no índice, tá? A gente tem dois pontos de atenção. O primeiro é aqui embaixo, né? Que seria
um movimento que teria que ter uma quebra de estrutura para vocês pegarem uma operação de pullback. E só lembrando, isso é uma operação de pullback, né? Porque o preço está indo para baixo, porém ele chegou numa região de demanda. E quando a gente fala região de demanda, é o quê? Ele passou de uma zona de liquidez, né? Então ele passou de um sell side liquidity, e eu tenho regiões de demanda embaixo. Então é natural que ele possa ter uma reação, né? E em cima dessa reação é que a gente tem que trabalhar, mas sempre, como eu falo para vocês, lembrando que contra o movimento é sempre muito mais complicado, tá? E aí sim a gente teria aqui em cima o movimento correto, que seria a venda, né? Nessas regiões aqui de order block do 60, que inclusive é validação desse fundo, tá? E tem também um ponto em time frame menor aqui, ó, certo? Só que qual que é a atenção que tem que ter nessa região aqui? É um ponto muito barato, né? Quando a gente olha a descida do preço, você está muito barato. Então, com esse movimento aí, teria que estar assim, uma super tendência, um movimento muito forte, mas aí seria ainda muito arriscado, né? Alguma coisa em relação à venda nessa situação. O que eu tenho como ideia é isso, né? Esses movimentos, aqui como sendo um primeiro ponto interessante para a gente estar pensando por vendas, né? E uma possível compra aqui embaixo, desde que o mercado mostre a reversão, mostre a fraqueza já do lado vendedor, que aí teremos o início de um pullback, tá? Então essa é a visão que a gente tem para a gente analisar o índice quando a gente fala desses movimentos. E aí a gente falando desses movimentos, isso aí a gente está falando da semana, né? Então, a gente tem também os movimentos macro que a gente vai analisar. Então, se você tem uma região de demanda aqui, você pode estar esperando aí pelos próximos dias um pullback, né? Nessas regiões e até mesmo lá em cima. Vai depender da resistência, vai depender da força que o preço vai se encontrar, né? Afinal de contas, aqui você tem já um ponto de demanda, né? Tá vendo, ó? A queda toda desse movimento, ó, ele já entra numa região de demanda. Claro, a gente ainda tem pontos aqui embaixo que a gente tem que analisar, mas a gente vê que o movimento de mitigação desse pullback, ele está chegando nos melhores pontos, né? Ó, a quebra, a subida foi direto e a descida está sendo bem brigada. Então, essa visão que vocês precisam ter para analisar, ver em que ponto do gráfico está, por isso que a gente começa a olhar, né, por possíveis reações do preço aqui nessa região. Por conta disso, tá? Então, muita atenção aí nessas movimentações do índice, ok? Bora dar uma faladinha no dólar agora. O dólar foi-se embora, né? Bateu aqui na máxima histórica que a gente tinha aí dos últimos tempos, né? Desde muito tempo que ele não chegava nesse ponto. Acabou passando, né? Na sexta-feira tivemos um movimento bem brusco para cima e a gente tem esses pontos aqui embaixo, tá? Então, o que a gente tem que analisar? Os pontos compradores do dólar, eles estão posicionados nessa zona aqui embaixo, tá? Agora, se o preço vai fazer pullback amanhã, isso a gente não sabe, né? Tanto aí que a gente estava olhando hoje, o Haddad até cancelou a viagem que ele ia fazer para a Europa por conta dessas altas aí que teve do dólar, dando essa disparada na sexta-feira, né? Sexta-feira foi muito alto, ele subiu praticamente 10 centavos, né? De 5,78 para 5,88. Então, é um momento de apreensão e toda atenção é pouca. Então, o que a gente tem no dólar é isso, né? De repente, ele perdendo essa estrutura aqui
né, essa região de liquidez aqui de baixo, pode-se começar um movimento de pullback, e aí sim, no time frame menor, você pode estar pensando numa venda. É aquilo que eu falo, por mais que o dólar esteja subindo muito, ele é mais ou menos que nem a gente fala no ouro, né? O dólar a quase R$6, eu acho arriscado demais você ficar trabalhando comprado, né? Claro, ele pode subir até onde quiser, mas a gente sabe que essas movimentações de dólar muito alto, eles impactam muito na economia, e aí sim a gente começa a ter receio, né? Porque lembra quem é mais que opera mais antigamente, lembra de como eram os leilões do Banco Central. Então, tem que tomar cuidado, porque se vem um leilão de Banco Central aí para injetar dólar e tentar reduzir um pouco o valor dele, a pancada é forte. Então, a gente tem que estar tomando cuidado sempre, tá? Então, muita atenção aí no dólar e atenção nesses movimentos aí que eu falei para vocês, tá? Bora falar do Nasdaq. O Nasdaq, ele perdeu essa estrutura, né? Aquilo que eu venho falando sempre. Ele tem uma região de um sell side liquidity muito forte aqui, tá? Então eu ficaria atento a esse ponto aqui para estar. Opa, deixa eu. Esse ponto aqui embaixo, né? Como sendo um interessante ponto comprador. Aqui agora, ó, vocês percebam que no gráfico de 1 hora, ó, ele continua caindo, né? Perdeu estrutura, nem teve força e fez um pullback, tá? O que tem que estar atento aqui? Como que vai ser a abertura hoje? Porque ele pode vir até essa região aqui para dar continuidade nessa descida, tá? O movimento está forte para baixo, né? O mercado está apreensivo com essa questão aí das eleições, né? Sempre mexe bastante. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso, tá? Então, muita atenção mesmo no Nasdaq, ainda mais agora o mercado abrindo mais tarde, tá? Então, tomem essa precaução aí, mas seria mais prudente algo aqui abaixo da casa dos 20 mil para a gente estar pensando em compra ou, né? Porque o correto nessa movimentação aqui seria você esperar e surfar o que o movimento dos 60 minutos está mostrando, né? Então é aquela história, se os 60 minutos está mostrando que o preço está indo para baixo, eu quero mais pegar e surfar esse movimento junto com o time frame maior, tá? Então essa é a grande atenção que vocês precisam ter aí no Nasdaq, beleza, galera? Então assim, a movimentação tá forte, né? A gente tem, por que eu estou marcando aqui? Porque eu tenho esse ponto como sendo um ponto bastante importante de pullback, tá? Essa zona aqui. Então, assim, tudo, porque é o que? É reteste, né, galera? Então, assim, a gente tem reteste de região e percebam aqui, ó. Olha a região que a gente está falando. É uma zona, ó, onde o preço bate e ele trabalha em cima dela, tanto aqui, ó, bateu e caiu. Então, a movimentação que a gente pode estar pensando é nesse sentido aí, tá? Então, muito cuidado, né? Para vocês espera, né? Esperar o mercado abrir, esperar hoje a abertura do mercado à noite. E aí, com isso, trabalhar em cima dessas probabilidades aí, da gente saber onde o preço cai e para onde ele pode ir. Me desculpa, galera, tô numa preguiça hoje, domingão, que não tá fácil. Então, bora falar do euro. O euro é a mesma coisa, o lado contrário, né? Ele chegou no alvo, aquilo que eu tinha falado na semana passada. E agora, ó, ele fez a quebra de estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui, fez o sweep aqui em cima e está usando dessa zona de liquidez aqui para chegar nos pontos de demanda, tá? Aqui a gente tem um ponto bastante importante nessa região dos 60 minutos. Vocês já percebem por aqui, ó.
tá? Como o preço travou nessa região. Então, agora, como o euro desceu de uma forma desenfreada e agora ele chegando aqui no alvo no fundo, ele nos mostrou a fraqueza vendedora, né? E a quebra das estruturas, então agora a gente começa a pensar no quê? Nesse próximo pullback ou nessa subida que o preço vai fazer, né? Ele já tinha chegado aqui no alvo que a gente tinha colocado, né? Até deu a venda na sexta-feira no order block que tinha aqui, que eu já tirei, e agora a ideia é que ele use dessa liquidez aqui para chegar até o order block e depois subir, né? Lembrando, tem esse aí e eu tenho uma outra região aqui embaixo, que é esse cara aqui, ó. Tá? Ó. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui, ó, para estar analisando, tá, galera? Então muita atenção aí nessa movimentação do euro, ok? E o ouro, para variar, né? Agora ele está fazendo um movimento de pullback, né? Vocês viram, ele chegou aqui nessa região desse Fair Value Gap e deu a venda sexta-feira e agora está vindo romper. Se ele perder esse fundo aqui na abertura, aí possivelmente ele vem trabalhar aqui, tá? Então aqui que vocês têm que entender uma possível volta para pegar uma venda até lá embaixo, porque agora o preço está fazendo pullback. Agora, aqui é um ponto crucial, porque esse aqui é o fundo que está sustentando essa subida, tá? Então, assim, a gente sabe que esse fundo está sustentando a subida. Eu sei que eu tenho espaço até lá embaixo, né? Então, o ideal seria o quê? Daqui eu ainda optar por uma venda, caso ele dê essa oportunidade hoje na abertura, né? A gente viu que ele subiu mitigando aqui, ó, e depois a queda foi mais objetiva. Então, significa que a gente tem aí possibilidades do preço ir buscar as regiões lá de baixo. Ainda mais que a gente tem aqui, ó, a gente tem esse candle, né, aqui no fundo, que se ele perder a mínima aqui, é aquele famoso candle que tentou subir e foi engolfado com força. Então, muita atenção na abertura do pregão hoje, né? Para vocês estarem atentos nisso, certo? Então, galerinha, era isso que eu queria passar para vocês, né? Um estudo mais macro, não é por isso ele vai ser longo, a gente está tentando ser cada vez mais objetivo nas análises para que vocês possam ter uma coisa mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente final de domingo, uma ótima semana. Um grande abraço a todos e até o próximo.